Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje nós estamos dando continuidade àquela nossa série de vídeos sobre o livro do Reverendo Jay Adams, esse livrinho aqui, A Vida Cristã no Lar. Esse é o terceiro vídeo, consequentemente, é o terceiro capítulo. Lembrando aos irmãos, aqueles que já vêm nos acompanhando e aqueles que não nos acompanham ainda, que cada vídeo diz respeito a um capítulo específico do livro. Tá? Então a ideia é que nós teçamos comentários sobre cada capítulo do livro. E hoje, nesse terceiro capítulo, o tema proposto e o título do capítulo é Comunicação em Primeiro Lugar. Tá? Então, obviamente, como o título já deixa bem claro, a ideia dele aqui, o assunto do capítulo é a questão da comunicação. A comunicação que a gente pode tomar no sentido mais geral, comunicação com todos ao nosso redor, mas aqui especificamente no seio da igreja e no seio da família, nas relações pessoais, né? Então, ele enfatiza, né, de início logo, que a caminhada cristã, ela não é ou não deve ser uma caminhada solitária, tá? Então, se nós pegarmos textos, por exemplo, como os textos de Paulo aos Coríntios e até em Éfeso também, em algumas das cartas de Paulo, ele vai trazer muito a ideia, muito clara a ideia de que a igreja é composta por indivíduos, que esses indivíduos, ele os compara, ele usa uma figura de comparação, e ele compara esses indivíduos a partes do corpo humano, órgãos do corpo humano, e que esses órgãos, essas partes do corpo, elas corroboram ou completam, cada uma com a sua funcionalidade, esse corpo por completo, que tem como cabeça, no caso Cristo, a sua plenitude. Tá? Inclusive em Efésios, ele vai trazer a ideia de que Cristo aperfeiçoa a igreja, dando-lhes dons específicos a cada indivíduo, para que a igreja seja aperfeiçoada à sua imagem, a imagem do próprio Cristo. Tá? Isso só é possível mediante a comunicação. Tá? Exige-se que haja uma comunicação eficaz no meio, tanto no geral, de forma geral, mas principalmente na edificação do corpo de Cristo, nas relações dos irmãos na igreja e nas relações pessoais, nas relações familiares. Tá? E isso aqui traz duas implicações. A primeira implicação é que nós somos parte do corpo de Cristo. Tá? Então a igreja é composta por de uma comunidade, a igreja é uma comunidade composta por indivíduos que são identificados pela própria Escritura como partes do corpo de Cristo. Né? E essa implicação primeira, ela vai trazer uma segunda implicação, que é que isso implica que nós vivamos obrigatoriamente em comunidade. Né? E aí eu não vou entrar no assunto, mas é um alerta para aqueles que têm simpatia para o pensamento de alguns que defendem um posicionamento de desigrejados. Tá? Então, escrituristicamente, isso não faz sentido, porque o corpo de Cristo é composto por partes que, unidas, cada um executando sua função, né, vão formar a plenitude daquele corpo que é o corpo de Cristo, a própria igreja. Tá? Então, se nós temos benefícios no uso da boa comunicação, obviamente o reverendo Jay Adams ele vai falar que existem dois resultados ruins ou dois problemas numa má comunicação, pelo menos dois resultados ou dois problemas numa má comunicação ou na falta de comunicação. Tá? E a primeira ele fala que é a falta de entendimento e compreensão. Tá? Então, se as pessoas não se comunicam, se não há uma comunicação, como é que podemos nos compreender? Né? Nós temos um exemplo muito claro na Escritura, por exemplo, no livro de Gênesis,
quando os homens se reuniram ali para erguer uma torre, a torre que nós conhecemos, né, a Torre de Babel, para tocar os céus, né? E ali era uma atitude abertamente de confronto à autoridade divina, à autoridade de Deus. E o que Deus faz para que essa torre não chegue, para que o homem não consiga alcançar o intento do seu coração? Deus confunde as línguas, porque confundindo as línguas, impede-se que haja comunicação, impede-se que haja compreensão, e assim eles não iam alcançar o intento do seu próprio coração, certo? O segundo problema da falta de comunicação é que se não há entendimento, não pode haver o quê? Comunhão, que é o essencial daquilo que nós vimos no primeiro tópico, né? Que a comunicação faz com que a igreja cresça a imagem e se aperfeiçoe a imagem de Cristo. Tá? Então, se não há comunicação, não há entendimento entre as partes, jamais pode haver comunhão. Então, não basta apenas comunicar-se com nossos irmãos. Essa comunicação ela deve ser objetiva, observe, objetiva e verdadeira. Tá? O que isso quer dizer? Ser verdadeiro implica em duas posturas. Ser verdadeiro implica em duas posturas. Uma postura madura em se dirigir ao irmão faltoso ou ofendido sem ser conduzido pela ira. É a primeira. Tá? Então, há uma necessidade de que haja maturidade da nossa parte, e eu falo a nossa parte no geral, todos nós precisamos disso. Tá? Para quê? Para que tenhamos uma atitude madura e chegarmos até o nosso irmão e nos comunicarmos com ele, dialogar e deixar claras as situações, aquilo que se pensa, de forma que não sejamos conduzidos pela ira. Ou seja, eu acho que vocês, qualquer um que assistir esse vídeo vai se identificar com o exemplo que eu vou dar, né? Que normalmente quando você está chateado com alguma coisa e você vai tomar a providência no calor do momento, você primeiro você já vai com a pedra na mão. Tá? Então, você já chega, a linguagem é essa que o pessoal, você já vai armado para o confronto. Tá? Então, a ideia não é essa. Então, independente que você seja um faltoso ou que alguém tenha cometido algo que lhe chateou, feito algo que lhe chateou, então você não pode partir em direção à pessoa para conversar já com as armas nas mãos. Você tem que partir direcionado para resolver o conflito, mas de forma amorosa, de forma cristã, e não para arrumar confusão, mais confusão. Tá? Uma segunda postura é uma postura igualmente madura para receber as críticas, mesmo que a outra parte seja ofensiva. Eu sei que é difícil, tá? Então, tanto é difícil você ir até uma pessoa, queixar-se com ela sem ofendê-la, né? Principalmente quando você está de cabeça quente, como é difícil para você, mesmo você estando errado, porque isso faz parte, infelizmente, da natureza corrompida humana, você receber as críticas de alguém. Porque sempre nós queremos ter a razão. O outro nunca tem a razão é sempre minha. Né? Infelizmente, nós somos dessa forma porque somos seres humanos caídos e, embora ainda alcançados pela graça, ainda conservamos alguns resquícios desse nosso pecado, dessa nossa condição caída, por fato de habitarmos ainda um tabernáculo de carne e corrompido. Tá? Então, você que vai conversar com o irmão e comunicar-lhe, né? Comunicar-lhe algo que ele fez contra você e que ele deixou aborrecido, você tem que ir com sabedoria, com muita calma, com muita cautela, até porque você sabe a reação que está indo daqui para lá, né? Mas você não sabe o que vem de lá para cá. Então a melhor forma de você chegar a esse irmão e comunicar-lhe aquilo que lhe chateou é uma forma sóbrio, tranquilo, sem expressar ira, sem ofender. Da mesma forma, nós, quando estivermos ouvindo uma crítica, devemos ponderar,
se essas críticas de fato possuem fundamentação e se há nos arrependermos. Se não há, pedir desculpa, pedir perdão da mesma forma, para que possamos viver em comunhão. Mesmo que em outro momento você diga ao irmão, da mesma forma que ele chegou até você, que não concorda por isso, isso, isso e isso, para que vocês, ou para que nós cheguemos a um denominador comum, pela graça de Deus, em paz, tá? Então, ele prossegue e ele diz que há duas maneiras pelas quais a pessoa pode ser conduzida de forma mal orientada pela ira, né? Então, nós não devemos ir irados, né? Acalma, toma uma água com açúcar e depois vai conversar com o irmão, tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas, né, acabam se deixando conduzir pela ira e vão resolver as questões no calor do momento. E há duas maneiras pelas quais a pessoa pode ser conduzida de uma forma mal orientada pela ira. A primeira, ele diz que é explodir. Tá? Então, qual a ideia de explodir? Você extravasar a ira. A linguagem que se usa hoje é essa, é colocar a ira para fora. E a gente vai discutir que isso não é uma atitude cristã. A segunda é recalcar. A ideia de recalcar é reprimir o sentimento e causar o quê? Uma angústia e alimentar o ódio internamente, que também é uma forma equivocada de se lidar com essas questões, né? Ao falar sobre a explosão da ira, o reverendo J. Adams ele trata do problema relacionado ao extravasamento. Tá? Especificamente o extravasamento. E aqui ele vai fazer uma análise, os irmãos lerem no livro, ele vai fazer uma análise sobre alguns profissionais que incitam certos comportamentos para que se venha a realmente expurgar, se essa pode ser uma palavra utilizada para um termo utilizado para o que se pensa, expurgar essa ira, como se fosse algum tipo de líquido que está ali, você vai expulsar ele para que possa aliviar essa questão. Contudo, o reverendo J. Adams ele traz algumas ponderações sobre essa questão. E ele diz o seguinte, que essa prática está focada no indivíduo, o importante é sentir-se bem, isso para você que está extravasando, mesmo que a outra pessoa tenha seus sentimentos feridos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro que ele cita exatamente no livro. Imagina que sua mãe diz que você não vai para um show, isso para uma pessoa, né, que não tem a vida que deve ser vivida pelos aqueles que são filhos de Deus, e gosta de estar em certos shows aí, coisas do tipo, né? Comungando daquilo que não é são, daquilo que não é saudável à fé. Então você quer de toda forma ir para um show X. Tá? Sua mãe vai e diz que você não vai. Você está sob a tutela dela, você come da comida dela, você está debaixo do teto dela e ela é sua responsável legal. E ela diz, você não vai por isso, 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 isso e isso. Ponto. Então, na perspectiva desses profissionais, você irado por essa atitude da sua mãe, uma hipotética aqui, né? Estou usando uma situação hipotética, mas que é muito comum. Então, você deve extravasar essa ira. E como é que você faz isso, né? Só que, por exemplo, o travesseiro, até que voe toda a espuma, ou dependendo do travesseiro, as penas, tá? Coisas do tipo. Então, incita-se que o indivíduo use até mesmo de agressões, mesmo não direcionadas diretamente à pessoa, mas como aquele objeto estando representando a pessoa que deveria ser agredida segundo sua própria vontade. Tá? Isso não é uma atitude cristã. Até porque quando Jesus fala sobre a questão do pecado, né, do adultério, e ele diz que ao olhar com um mau pensamento para uma mulher, o homem já está cometendo o adultério.
Então, será que a mesma coisa, ou isso que Jesus fala a respeito do adultério, não serve também para outros pecados que nós já cometemos em mente antes de cometer em ação? Tá? É só uma questão de raciocínio. Você está socando um travesseiro, imaginando ali uma pessoa, de repente sua mãe, né? Você já quebrou o mandamento também, né? Honrar pai e mãe. E o que importa ali é que você está sendo satisfeito. Isso alimenta o quê? A carnalidade que há em nós, a nossa pecaminosidade. Enquanto não se leva em consideração os sentimentos do outro. E a ideia de comunicação é exatamente essa. Que nós não sejamos levados pelo nosso ego, pela nossa carnalidade, pela nossa pecaminosidade. Mas que ao comunicarmos aos nossos irmãos, e nesse caso específico que eu usei aqui hipoteticamente, a mãe está coberta de razão, tá? Mas nós devemos nos reconciliar, né? De qualquer forma. E você, achando-se que tem todo o direito do mundo, só com um travesseiro imaginando que é a sua mãe para extravasar a sua ira, e está cometendo pecado, como se estivesse batendo realmente nela. Tá? Isso é só um exemplo hipotético. Não se leva em consideração, o reverendo J. Adams diz que não se leva em consideração aquela pessoa a quem a ira é direcionada. Como ficam os sentimentos da sua mãe? Que está agindo em prol da sua segurança e da sua vida, tanto espiritual como da sua vida carnal, né? Da sua vida material. E o terceiro ponto que ele ressalta é que esse procedimento claramente não é cristão. Então ele cita até um texto, vou pegar aqui para nós lermos, que é em Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versos 1 e 2, que diz assim: nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Então, essa atitude de negligenciar a condição do meu próximo e satisfazer o meu próprio ego, independente, em detrimento de como o outro se sinta, isso não é uma atitude cristã. E Paulo aqui está falando em um contexto de irmãos que se escandalizavam por questões, e aqueles outros que eram mais fortes, que não estavam presos àqueles costumes, eles deveriam suportar a fraqueza do irmão. Tá? Então, se explodir é um problema, né? Explodir a gente já viu que é um problema, recalcar, ou seja, reprimir também os sentimentos, né? O reverendo J. Adams ele diz que é também ruim. Tá? Então, o que acontece? Recalcar, você vai acabar fazendo o quê? Suprimir a ira e viver com ressentimento e sem tratar o problema em si. Então você vai ressentir-se da pessoa, não vai tratar a questão, e isso vai se propagar por tempos e tempos, até de repente as duas pessoas morrerem e não resolverem a questão. Tá? Então recalcar também não é o caminho, e é um pecado. É um pecado. Então essas pessoas que recalcam, que guardam aquela amargura no coração, o reverendo J. Adams ele diz que essas pessoas vivem amarguradas, isso é um fato, nós podemos presenciar isso, né, na realidade, e elas vivem com ódio guardado, que não é uma atitude cristã. Em resumo, ele diz o seguinte, né, que se extravasar é pecado, recalcar o é da mesma maneira. Então, nenhuma dessas soluções propostas por alguns profissionais deve ser considerada. Extravasar, dar valor a si mesmo e os outros que se danem, que o termo é esse, e muito menos também recalcar e viver com aquele ressentimento, aquele ódio guardado. O remédio é comunicação, diálogo. Tá? E o reverendo J. Adams ele vai apresentar algumas soluções. Tá?
Então, qual a solução? Ambos devem tirar a trave do próprio olho. E aí ele cita Mateus 7, 3 e 5. Todos temos falhado nesse ponto. Ou seja, será que eu sou justo suficiente para dizer que não vou perdoar meu irmão por isso ou por aquilo? Eu vivo um grau de justiça tão excelente que eu posso dizer que não vou perdoar alguém? Será que eu não possuo nada que incomoda os meus olhos, nenhum cílio que caiu, nenhum cisco que a gente fala aqui, que caiu e incomoda meus olhos? Será que eu sou tão puro ao ponto de não poder suportar a falha do meu irmão, embora que eu converse com ele para corrigir alguns equívocos, né? Então a ideia do reverendo J. Adams é trazer essa verdade, de que nós não somos, o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há um sequer, tá? Então, não há nenhum de nós que possamos nos dizer justos, principalmente diante de Deus, a ponto de dizer que não vamos perdoar o nosso irmão, porque nós temos um grau de justiça, de autojustiça tão elevado que não necessitamos perdoar alguém. E se fizermos isso, estamos pecando quando oramos o Pai Nosso. Ou melhor, não podemos orar o Pai Nosso se esse tipo de pensamento habita o nosso coração e a nossa mente. Tá? A outra solução é atacar o problema e não um ao outro. Tá? Este deve ser o ponto. Ambos devem iniciar a comunicação procurando juntos resolver o problema. Eu vou citar alguns exemplos aqui que ele citou, mas antes eu vou contar um exemplo que eu digo, é o exemplo de como resolver. Mas eu vou contar uma história que ele falou que me chamou muita atenção. Ele falou de um casal, eu não recordo o nome agora, mas esse casal o procurou, né, procurou um aconselhamento, e a mulher só não estava chamando o marido de arroz doce. Os irmãos já entendem tudo o que eu estou querendo dizer. E qual era o X da questão? Qual era o problema? Essa mulher, ela começou a perceber que parte do dinheiro que o esposo ganhava em horas extras, que era comum, né? Ou seja, havia uma comunicação, porque o marido fazia horas extras e ela via o fruto dessas horas. Ou seja, ele não era um safado, um salafrário, né? Aqui na nossa terra, né, no Nordeste, nós chamamos de não era um cabra safado. Tá? Mas o que acontece? Ela começou a perceber, aliás, que esse dinheiro estava sumindo. Ou seja, ela não via o dinheiro das horas extras. E ela deduziu o quê? Que ele estava traindo, estava fazendo alguma coisa errada. Tá? E começou a brigar e tal, e coisas do tipo, só que não havia um diálogo que os conduzisse a chegar a uma reconciliação. Né? Ela deixou de atacar o problema e começou a atacá-lo literalmente. Tá? Então foram ao aconselhamento, e no aconselhamento o pastor o confrontou ao marido, e o coitado, ao ser confrontado, abriu um compartimento na carteira e mostrou parte daquela verba que ele estava guardando durante aquele tempo. E, pasmem, o dinheiro ele estava guardando, estava juntando para comemorar o aniversário de casamento. Então vocês veem, a falta de diálogo, o que resultou, uma coisa boba, um problema bobo, um problema besta, que teve que ser levado a uma sala para um aconselhamento para que fosse descoberto, coisa que poderia ter sido resolvido dentro da própria casa se eles tivessem dialogado a respeito do assunto, tivessem atacado o problema e não atacado um ao outro. Né? Isso nos leva ao ponto em si, onde ele nos ensina como deve ser esse ataque à questão em si, ao problema, e não ao indivíduo. Perdão. E nós devemos procurar sempre o problema e não o culpado. Tá? Então, normalmente é o que nós fazemos de errado. Nós procuramos o culpado em detrimento do problema. O problema não está nem... Ninguém está nem aí para o problema. A questão é o culpado.
quem é o culpado, né? Isso é no geral. Se você for, por exemplo, uma empresa, normalmente, o que acontece? Se ocorreu algum acidente, alguma coisa, eles vão procurar o culpado. Não vão procurar o problema, o que ocorreu. Embora isso tenha melhorado bastante, isso tenha melhorado muito, né? Mas qual é a questão? No processo de resolução de conflitos, nós não devemos procurar quem é o culpado em primeiro momento, né? Isso será descoberto posteriormente, quem é o autor da confusão. Mas inicialmente nós devemos atacar o quê? O problema. E nesse processo ele diz que o erro cometido é o seguinte, eu vou colocar aqui para os irmãos terem uma ideia. Aqui no centro você tem o problema, mais acima. Aqui, ao meu lado direito, você tem a esposa. Aqui ao meu lado esquerdo você tem o esposo. Isso usando uma figura como um casamento, por exemplo, né? Um problema no casamento. Então você tem um problema no centro aqui em cima e eles dois aqui, formando um triângulo. O que é que acontece? Eles deveriam estar apontando suas queixas para o problema, para discutir o problema. Mas ao invés disso eles fazem o quê? Eles apontam suas queixas um para o outro. Então o ataque, ele não é um ataque à questão em si. O ataque se torna um ataque pessoal de um para com o outro, independente de quem começa. Porque aí nós esquecemos de fazer todos os passos que vimos antes, né? Ir até o outro, sem ressentimento, sem ser levado pela ira e chegar à resolução do problema. Mas não, né? Você vai com toda aquela carga negativa de raiva, de ira, de rancor e se quer resolver como? Apontando um para o outro. Tá? E essa não é a solução. O reverendo Jay Adams, ele vai dizer o seguinte, que, por exemplo, se você está sendo confrontado, você já tem uma seta apontando para você. Tá? O ideal é que os dois estejam apontando para o problema. Tá? E como é que se aponta para o problema? Descobrindo o que tem de errado comigo. Eu tenho que apontar para mim, olhar qual é a trave que eu tenho no meu olho, para chegar ao entendimento daquilo que eu preciso melhorar e se a outra parte está falando de fato algo que seja verdadeiro sobre a minha postura. Tá? Só que você já tem uma seta apontando para você, você está sendo confrontado. Então qual a ideia do reverendo Jay Adams? Em vez de eu confrontar a seta, eu viro a minha seta para o meu lado e as duas setas vão caminhar na mesma direção e contornar, voltando para onde? Para o problema. Tá? Isso deve ser feito nas duas partes. Tá? Normalmente, quando um casal se reúne para fazer queixas, eles se queixam mutuamente, né? Queixam-se um dos outros. Então, a ideia é que esse processo seja feito dos dois lados, por ambas as partes, tá bom? Então, quando se chega a essa conclusão, né, de que eu realmente estou equivocado em tal parte, então você tem consciência daquilo que você precisa mudar. Você está ofendendo sua esposa em quê? Em que você está desrespeitando seu marido, entendeu? Então, quando nós captamos essa questão, esses problemas, aí nós podemos resolver os problemas. E de forma pacífica, né? Sem que um ataque ao outro. Então, para remover as flechas da posição onde as partes se atacam, é necessário que voltem as setas para si mesmo. Tá? Então, eu não tenho que atacar o outro. Eu tenho que entender o que está de errado comigo primeiro. Que alguém está errando em alguma coisa. Então, eu tenho que primeiro dizer assim, em que eu estou errando? Eu estou errando? Então, eu tenho que atacar esse problema. Então, uma vez que se tem consciência das próprias falhas, finalmente o indivíduo pode apontar para elas e corrigi-las. Ou seja, se você não tem consciência, meu irmão, de que você está maltratando sua esposa, maltratando seus filhos, cometendo alguma coisa que deixa a desejar na sua casa, você não é um bom pai, você não é um bom filho, você não é um bom trabalhador, você não é um bom irmão. Infelizmente, se você não enxerga o seu próprio problema e não busca corrigi-lo, você nunca vai sair do problema. Você sempre vai querer apontar para os outros. Então esse é o momento em que nós devemos deixar de olhar para nós como pedestal, como o holofote da situação, mas olhar para nós mesmos
com um olhar crítico, procurando o que há de errado na nossa atitude. Tá? Então, quais são os meios que Deus nos deu para resolver nossos conflitos? Ele dá dois textos em Mateus 5, 23 e 24, onde Jesus fala a respeito do homem que, indo adorar, se lembrar que tem alguém que está com raiva dele, né, tem alguma questão para resolver com algum irmão, ele volte, se reconcilie com o seu irmão e depois ele vai adorar. Por quê? A reconciliação precede a adoração. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Se você não perdoa os pecados, você é um hipócrita. Nós somos hipócritas se chegamos ao Senhor para orar e falamos essas palavras, se não há em nós de fato esse sentimento, essa atitude de perdão. Tá? E o segundo texto, o qual o reverendo J. Adams cita, é Mateus 18, 15 e 17, onde diz que se algum irmão o magoou, você vai até ele. Então, nós temos aqui dois extremos que normalmente nós nunca queremos assumir. É eu ter sido magoado e ir me reconciliar com o irmão. É eu magoar e me reconciliar com o irmão. A ideia nunca é de que o crente ele fique de forma estática aguardando que o outro venha reconciliar-se com ele. A ideia sempre é de que o irmão, o crente, sendo ele faltoso ou ofendido, ele deve buscar a reconciliação, independente se ele é o faltoso ou se ele é o ofendido. Tá? Então a reconciliação ela é necessária e nós só chegamos à reconciliação mediante o quê? A comunicação. Ir até o irmão para reconciliar-se. Então Deus não nos chamou, Ele não nos orienta a ficarmos inertes diante dessas situações. Pelo contrário, Ele nos exorta a irmos até esses irmãos aos quais nós temos cometido alguma falta ou eles mesmos têm cometido falta para conosco. Tá? E nós concluímos esse vídeo, ficou bem longo, eu peço perdão aos irmãos. Nós concluímos trazendo algumas aplicações sobre esse capítulo do livro do reverendo J. Adams, a questão a respeito da comunicação. Então eu concluo apontando duas principais lições que aprendemos para podermos resolver nossos conflitos, e são elas, né? Não devemos nos dirigir ao outro com palavras ofensivas ou de depreciação. Então os irmãos depois leiam lá Efésios 4:29, eu não vou ler para não delongar o vídeo ainda mais, onde não devemos nos direcionar aos nossos irmãos com palavra torpe. Palavra torpe lá não é palavrão, embora esteja embutida na questão, mas é palavra ofensiva. Nós não devemos nos dirigir ao nosso irmão com palavras ofensivas. Segunda aplicação, só podemos estabelecer uma real comunicação e resolver os conflitos se abandonarmos o apego ao eu e nos doarmos ao outro. Nós vimos isso no decorrer do vídeo e os irmãos podem constatar isso caso leiam o livro e também as referências bíblicas que o reverendo J. Adams dá. E a terceira aplicação é, como criaturas caídas que somos, essas verdades expostas acima são um desafio, mas devemos nos empenhar em atendê-las. É perfeitamente compreensível, irmãos, que o que nós falamos, seja no púlpito, seja num vídeo como esse, seja num aconselhamento presencial, estando junto dos irmãos, em alguns momentos, pela nossa própria natureza, entra aqui e sai aqui. Tá? Porque é da nossa natureza não querer fazer aquilo que é correto e amarmos aquilo que não é correto. Mas o meu conselho é que devemos nos empenhar para que possamos, por meio do diálogo, resolver nossas desavenças com os nossos irmãos. Manter uma boa comunicação para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que façamos, naquilo que vivemos. Tá? Então esses são os meus conselhos
Eu peço aos irmãos que gostaram, que curtam o nosso canal, que deem um joinha aqui no vídeo, que, se possível, quiserem fazer comentários para nos dar algumas dicas ou adicionar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que talvez não tenha sido falado, se você leu o livro, ou mesmo por experiência ou por aquilo que a própria Escritura nos ensina, que os irmãos possam estar participando de forma engajada desse vídeo, também compartilhando para aqueles que necessitam e para aqueles que possam vir a necessitar, tá bom? Então, eu vou deixar o link para a compra do livro na descrição do vídeo. Se os irmãos quiserem, também podem acessar lá a Amazon e comprar. O livro num preço muito bom mesmo, muito barato. Além disso, vou deixar também o link do meu Facebook e do meu blog para que os irmãos possam passar por lá e visitar. E também participar de forma ativa de todo o conteúdo que tem lá exposto. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.